Olá! Primeiramente, nós podemos criar a nossa planilha aqui no ambiente do Google Drive. Basta escolher um espaço em branco, clicar com o botão direito e em Planilhas Google. Nesse instante, ele vai criar um arquivo para nós. Nós podemos renomear esse arquivo aí. Vamos chamá-lo de simulação de investimentos. Vou clicar aqui também chamá-lo de simulação de investimentos. E vamos aproveitar para popular essa planilha para que possamos desenvolver as nossas atividades práticas. Com a nossa planilha devidamente populada, a nossa aplicação prática concentra-se em duas situações. A primeira é a aquisição de moeda estrangeira, sendo elas o dólar e o euro. E a segunda situação é o investimento numa renda variável em ações, e com duas ações aqui, como Petrobras e Vale. O nosso objetivo, portanto, é fazer o cálculo da aquisição com base na cotação e estabelecer um total para os nossos investimentos. E nós podemos aproveitar a própria planilha para apresentar os elementos fundamentais do Google Planilhas, que é também similar ao Microsoft Excel. E dentre os elementos fundamentais, nós temos as colunas, representada pelas letras, né? A, B, C, D, E, F, e por aí vai. E também temos as linhas, representadas pelos números. 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai também. E um terceiro elemento, que é a nossa célula. Né? Então, onde eu clico, por exemplo, aqui em cima de dólar, ele representa uma célula. E nós estamos na célula A5. E essa célula A5, ela representa o seu endereço, que a gente pode visualizar aqui em cima. Ó. Então, se a gente posicionar o mouse aqui ó, na caixa de nome, a gente consegue observar A5. Assim como se a gente vier, por exemplo, aqui sobre a ação da Petrobras, A10. Se a gente for, por exemplo, no total da aquisição de moeda estrangeira, ele está na E4. Então, essas são as coordenadas que representam as nossas células. Portanto, tanto no Google Sheets, ou Google Planilhas, assim como no Excel, uma célula ela é uma intersecção entre uma linha e uma coluna de uma planilha. E ela pode armazenar informações como números, textos ou fórmulas que referem-se ao conteúdo de outras células. Mas como assim referem-se ao conteúdo de outras células? Por exemplo, eu posso vir aqui abaixo do total e colocar, por exemplo, que essa célula ela vai ser igual à nossa célula A5, que nós vimos no início que ela é a célula de nome dólar. Se eu der um Enter aqui, ele vai trazer a informação que estava aqui na A5, que agora a E5 representa ela, e nós podemos observar isso aqui na nossa barra de fórmulas. Então é o seguinte, nós temos então, portanto, a barra que vai identificar o nosso endereço de cada uma das células, nós temos aqui a barra das nossas fórmulas ou condições, até mesmo se a gente posicionar o mouse agora sobre a nossa barra de fórmulas ou condições, ele vai mostrar para nós né, que o A5 está recebendo o valor aqui de dólar, é um texto. Mas podemos aqui apagar para a gente retornar com as nossas informações de investimentos. E com isso nós apresentamos alguns dos principais elementos da nossa planilha. E para completar, nós temos que ressaltar a seguinte situação. Quando nós criamos um arquivo aqui no Google Planilhas, ele vem para uma pasta de trabalho, que no nosso caso está com esse nome de página 1. Mas nós podemos, por exemplo, renomear essa pasta de trabalho para, por exemplo, principal. Aqui nós temos uma pasta de trabalho chamada de principal. Contudo, se a gente clicar aqui no mais, ele pode adicionar outras pastas. Por exemplo, vamos criar uma outra pasta de trabalho. Vamos chamar essa pasta agora de dólar. E aqui, por exemplo, a gente poderia fazer algo mais específico com as cotações do dólar. E assim por diante. Mas retornemos à nossa pasta de trabalho principal do Google Planilhas.
E continuando, a partir da nossa célula, por exemplo, se a gente clicar logo abaixo aqui de total para o dólar, vamos supor que eu quero calcular o total somando o dólar e o euro. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai mostrar aqui para nós que existe um intervalo entre E5 e E6. Então, E5 e E6. Então, nós podemos também demarcar um determinado range ou intervalo da qual se quer fazer uma determinada operação. Por exemplo, se eu quiser fazer o total, por exemplo, de aquisição e de cotação, eu demarquei os dois. Ele vai mostrar aqui para nós, C5 e D5. Se eu quiser marcar numa linha um range maior, aí, um intervalo maior, então lá, da C5 até a J5. E assim também vale para as colunas, assim como demonstrado. Quero, sei lá, pegar o total do dólar, euro, né, das ações Petrobras e Vale. Então, se eu fizer um intervalo entre o E5 e o E11, eu consigo fazer a somatória dos cálculos, né, do total aí da nossa simulação de investimentos. E nós podemos também criar um intervalo entre colunas e linhas ao mesmo tempo, formando uma matriz. Verifiquem. Então, nós criamos uma matriz aqui com o primeiro endereço na C5, na aquisição, e o último endereço na E11. Então, ele forma para nós aqui um intervalo em uma linha diagonal. Se a gente pudesse, de maneira fictícia, traçar uma linha, seria uma linha do primeiro ponto da primeira célula C5 até a E11. E a partir desse endereço, C5, E11, é um endereço que nós podemos utilizar para criar as nossas fórmulas. Portanto, a partir desses princípios, vamos formatar a nossa planilha e também desenvolver os nossos cálculos.